Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo 90. Salmo 90, que é o único, que nós temos pela tradição, que foi composto pelo próprio Moisés, personagem central aqui no Antigo Testamento, Então Moisés deixou esse tesouro aqui para nós. Eu quero ler para vocês a partir do verso 3. A partir do verso 3 ele vai falar sobre a nossa finitude, Salmo 90, verso 3. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor amado, nos colocamos diante de ti, diante da tua palavra, para ouvir a mensagem que o Senhor quer deixar nos nossos corações. Produz essa boa obra, Senhor. Abre o nosso coração para a mensagem do Evangelho. O Senhor sabe, Pai, que todo coração é um terreno que pode ser espinhoso, pode ser pedregoso, cheio de árvores, ou um coração fértil. Pedimos que o coração de cada um aqui seja um coração fértil. Fala conosco, Senhor, e cuida de nós e das nossas famílias. Te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos? Irmãos, quero comentar aqui com vocês sobre um dos fatos mais óbvios, uma verdade incontestável, que é a nossa finitude. Um dia passaremos, como o texto aqui nos diz. Olha só, dos 150 salmos, um só foi redigido por Moisés. E qual é a mensagem que Moisés quis deixar aqui para os salmos desse salmo, que é o Salmo 90, redigido por ele? Lembrando que Moisés é um dos personagens principais das Escrituras, talvez o principal do Antigo Testamento, que redigiu os 5 primeiros livros da Bíblia, mais esse Salmo de número 90. Moisés, partindo provavelmente aqui, deve ter sido composto do fim da sua idade, ele quis deixar uma mensagem, um ensino para as gerações seguintes. Estamos aqui 3.000 anos, 3.000 anos, não são 3.000 dias, 3.000 anos depois, lendo o que Moisés deixou. E o que ele nos deixou, queridos? Ele fala bastante sobre a nossa finitude. Logo no verso 3 ele disse, olha o que Deus diz: retornem ao pó, seres humanos. Olha a declaração de Deus: retornem ao pó, seres humanos. E aí ele fala que nós somos como uma brisa que logo passa. Ele diz que nós somos como uma erva, que germina, brota, seca e acabou. E ele diz nesse verso que eu acho bonito, poeticamente: a vida passa depressa e nós voamos. É muito rápido, a nossa estadia aqui na Terra. Parece um pouco longo, mas em termos da história humana, um piscar de olhos e já fomos. Por que existe essa figura, querido? De retornarmos ao pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos, e Deus dá esse comando: retornem ao pó, seres humanos. Bom, a gente sabe lá desde o início das Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, que o ser humano, porque abraçou o mal, porque o ser humano decidiu
se afastar de Deus e realizar atos de maldade, de crueldade, o ser humano não poderia ser eterno. Essa é a conversa ali na Trindade, né? Que Deus diz: agora o ser humano se tornou como um de nós, ele conhece o bem e sabe fazer o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome da árvore do fruto da vida e viva para sempre. Porque se o ser humano que abraçou o mal vivesse para sempre, o mal existiria para sempre na vida do ser humano. Então, a morte, de certa forma, também é uma salvação para nós, uma salvação para o planeta, para a vida. Porque se o ser humano continuasse existindo em estado de maldade, em estado de pecado, o estado de pecado faria parte da nossa existência para sempre. E parte da nossa existência e parte desse mundo, que esse mundo continuaria sendo mal para sempre. Porque o mal estaria em nós, vivendo em nós para sempre. E eu acho muito forte lá em Gênesis capítulo 6, que a situação estava, que o ser humano já não era mais eterno, mas já em Gênesis 6, Deus teve que dar até um limite, colocar um limite na vida humana. Porque até Gênesis 6, a gente vê algumas figuras vivendo 600, 700, 800 anos, 900 anos. Matusalém viveu 969 anos. A gente não sabe exatamente como é essa contagem, né? Porque a gente tem o ano solar, temos o ano lunar, ou se a medição nessa época tinha alguma deficiência, mas com certeza a gente sabe que era um período de tempo muito longos que esses seres humanos viviam. Agora em Gênesis 6, tanto é que a partir de Gênesis 6, Deus coloca aí um limite no ser humano e rápido, e a idade, que era de 900 anos, logo cai para o que Gênesis 6 diz, né? 120 anos. Olha o que Deus diz sobre o coração humano: por causa da perversidade do ser humano, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então não só Deus havia estipulado: olha, o ser humano não pode viver eternamente, porque ele vai produzir muita maldade, muita calamidade, muita tragédia. Mas nem só isso, ele nem pode ser eterno, ele nem pode viver 900, 800, nem 600, nem 200 anos, ele só pode viver 120, senão essa terra vai sofrer barbárie sem fim. Eu vou ter que limitar a vida humana em 120 anos. Eu acho muito forte essa expressão que é utilizada: o meu espírito não contenderá o ser humano para sempre. Vocês já imaginaram isso? O Espírito de Deus está contendendo conosco o tempo todo. A gente querendo fazer o mal, a gente querendo ferir alguém, a gente querendo passar por cima dos outros, a gente não respeitando as emoções dos outros, não cuidando dos outros, fazendo mal a torta e a direita, e o Espírito de Deus contendendo conosco: não faça isso, há um caminho melhor, não fale assim, não esbraveje, não ofenda. O Espírito de Deus o tempo todo contendendo. Queridos, por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo se retirará, e aí esse mundo vai cair em tal nível de degradação que vai ser uma barbárie. Porque se o Espírito Santo de Deus não contender conosco, nós nos tornaríamos selvagens, nos tornaríamos cruéis, e graças a Deus, pelo Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ouça o que o Espírito diz no seu coração sempre, porque ele sempre quer produzir em você algo melhor. Então, quando vier aquilo na sua consciência, na sua mente, não faça isso, não haja assim. É o Espírito de Deus contendendo conosco, querendo nos equilibrar, querendo nos puxar de volta, querendo nos equilibrar. E quando Deus diz isso, né, o ser humano só viverá 120 anos, é muito interessante que a ciência detecta isso, que é um limitador nas nossas células. Claro que eu não posso aqui dizer que isso é algo finalizado, que isso está em estudos, né? Mas existe um composto na célula chamado telômero, que quando nascemos esse telômero está cheio, e à medida que vamos envelhecendo, as células vão se multiplicando, esse é tipo uma fitinha, ela vai sendo reduzida, até que ela acaba, e a célula não consegue mais se reproduzir. Ou se reproduz muito deficitariamente, problematicamente. Então é como se tivesse um contador ali, como se Deus tivesse colocado isso ali, ó, quando acabar isso aqui chega. Deus colocou um limite na vida humana. Retornem ao pó, seres humanos. E graças a Deus por isso, querido. Porque senão
os imperadores cruéis que já passaram nessa terra, governantes poderosos e aterrorizantes que destruíam nações, destruíam povos, cometiam genocídios, cometiam atrocidades. Eles mal conseguem imaginar, se não tivesse esse limitador, talvez a própria existência humana já teria sido extinta nas mãos desses seres humanos que já passaram aqui. Ou, pior ainda, se não estivéssemos extintos, provavelmente estaríamos sob o jugo de escravidão, um jugo eterno de verdadeiros monstros, né? Átila Uno, Gengis Khan, todos esses personagens abomináveis que já passaram aqui, sempre tinha um limitador que os detinha, que deteve milhares e centenas de milhares de cruéis que passaram nessa terra, né? E é daí que as pessoas perguntam, né? Se Deus é todo poderoso, por que Deus não impede o mal, não detém o mal? Por que acontece tanta coisa ruim? Bom, primeiro, se Deus impedisse todo o mal, Ele teria que tirar de nós a liberdade, tirar de nós a capacidade de sermos seres livres. E aí nós tornaríamos basicamente robôs, né? Ou animais. Deus quis seres livres, seres pensantes, seres da sua imagem e semelhança, capazes de fazer escolhas. Que você faz o bem não porque porque você é obrigado, mas porque você escolheu. Isso é a maior riqueza, você ter a capacidade de fazer o bem por escolha, a capacidade de recusar o mal por escolha. Então Deus não impede o mal, porque senão Ele teria que impedir a ação humana livre, tiraria de nós o livre-arbítrio. Mas, em contrapartida, é evidente que Deus detém o mal, colocando um limite à vida humana. Olha, façam o que fizerem, vocês vão ter um limite. Vocês não vão expandir maldade além do limite. E, com esse limitador, Deus concede um tempo para arrependimento. Todo ser humano tem tempo para se arrepender. Então foi te dado aqui um limite. Está aqui a sua vida. Você tem esse período de tempo para se mostrar digno, para se mostrar uma pessoa boa ou não. Deus deu esse período de tempo para todo ser humano. Para Gengis Khan, para Átila Uno, para mim e para você. Toma aqui. Você tem esse período de tempo. Mostre quem você quer ser, mostre quem você é, mostre qual é o objetivo da sua vida, quem você quer se tornar. E por isso, queridos, também fica muito evidente que o mal não compensa. O mal não compensa. Porque todos morreremos. Por vários motivos, né, que o mal não compensa. Mas esse é um motivo incontestável. Morreremos. Porque alguém pode dizer, não, tal pessoa pode fazer o mal, sempre escapar, sempre conseguir pela impunidade, por artimanhas, ser milionário, ser rico, ser poderoso e morrer depois talvez em paz. Em geral isso é muito raro, né? Não acontece isso, a pessoa é pega pela culpa, por questões psicológicas e por destruição de valores, de moral, de família, tudo é destruído ao redor dela e dentro dela também, especialmente dentro dela. A pessoa vai pagar por isso no coração, na alma e no seu psicológico. Mas, mesmo se ela tivesse uma vida em brancas nuvens, fazendo o mal, essa pessoa vai morrer. Vem o juízo de Deus um dia e fala, você fez esse mal, agora vem cá conversar comigo face a face. Todas as pessoas desonestas, corruptas, depravadas, destruidoras e cruéis serão chamadas diante de Deus. Face a face. Retornem ao pó, seres humanos. Para qualquer um, para todos, Deus vai dizer isso. Disse para Hitler, disse para Stalin, disse para todos, retornem ao pó e agora vamos ver quem você é. Se você se achava poderoso, se achava capaz de fazer o mal, ninguém tinha como te desafiar, ninguém tinha como te contestar, vamos ver agora diante de mim. Então as pessoas têm que relembrar disso. A morte virá. Ponto. Isso é um fato que todos nascem sabendo. A morte virá. Ah, o mal compensa? A morte virá. Ah, eu vou fazer isso e aquilo, eu não quero nem saber. Eu vou fazer e ponto, acabou. A morte virá. O mal não compensa. Mesmo que a pessoa, não, eu vou fazer esse mal porque eu vou obter vantagens, eu vou obter riquezas, eu vou obter poder, eu vou ser milionário. Tudo que você obter nessa terra, aquilo será provisório.
será temporário. Tudo que você tiver será temporário. Temporário. A pessoa pode ser multimilionária, é temporário. Porque tudo que ela conquistar vai ficar. É o que Jesus diz. Aquele homem que ajuntou uma grande quantidade de bens e falou: como eu sou rico, milionário, descanse minha alma. E aí o que Deus diz para essa pessoa super milionária? Louco! Amanhã a sua alma será requerida. E quem ficará com o que você preparou? E aí Jesus diz: isso é o que acontece para quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que você juntou? Vai ficar para quem? Vai ficar tudo. E você vai se apresentar diante de Deus sem um tostão furado no bolso, sem nada, a menos que você leve consigo quem você é, em justiça, em bondade, em integridade, em honestidade. Você vai se apresentar diante de Deus. Tanto que o mais idoso, quanto o mais novinho, quanto o bebê. Todos vão se apresentar diante de Deus. E o que você vai levar até Ele? Riqueza. Deus vai rir, fazer pouco caso. É interessante um cenário em que Jesus, ao dizer que não podemos servir a Deus e as riquezas, os fariseus debochavam de Jesus. Debochavam dele. E os seres humanos, diante de Deus, levando nenhuma riqueza, é Deus que vai zombar. Eu não quero saber quanto que você teve. Eu quero saber o que você fez, o que você teve, com o tempo que você teve, com a vida que você teve. O que você fez com isso? Em 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo diz: nós nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Então nós somos temporários, queridos, e nós precisamos levar isso em conta. É o que o Moisés diz no fim da sua vida, no único salmo que ele escreveu: leve isso em conta, você é limitado, você é temporário, você vai passar. E quando a gente viaja, por exemplo, para um local, vou viajar para o Chile, vou viajar para a Argentina, vou viajar para a Europa, você tem um período limitado ali, 8 dias, 10 dias. Então você planeja com um tempo limitado. O que eu vou fazer com esse período de tempo que eu tenho? A mesma coisa aqui na nossa vida. Você tem um período limitado de tempo. O que você vai fazer com essa vida? Para depois apresentar as recordações disso diante de Deus. Nas civilizações, a maioria, boa parte das civilizações sábias que já passaram pela humanidade, sempre eles valorizavam essa questão da morte. Se você for ao México, por exemplo, que tinha as culturas incas, astecas, ou se não tiver condições de ir no México, ir num restaurante mexicano aqui, é o Pasto Texas aqui do Terraço, por exemplo, você vai ver um monte de caveiras, um monte de esqueletos. É muito engraçado você estar almoçando e ver um monte de caveira, esqueleto. É tudo com um desenhozinho brincalhão, sorridente. Mas é uma forma que eles tinham de sempre lembrar isso: nós somos mortais. É uma frase em latim que os romanos eles colocavam nas suas casas, nos comércios, nas praças, em todo lugar estava escrita essa frase: memento mori. Frase em latim: memento mori. O que quer dizer? Lembra-te, tu és imortal. Por que isso? Está ali no comércio: memento mori. Se você vai roubar, você vai pegar algo escondido aqui, lembra-te que és mortal. Você está numa praça pública, vai agredir alguém, vai matar alguém, memento mori, lembra-te, és mortal. Você pode cometer o que você quiser, mas você é mortal e vai se apresentar diante dos céus e vai responder por isso. Escreviam isso por toda parte. Então, é por isso que é importante de lembrarmos da nossa morte, porque a gente precisa viver a vida com essa consciência. Hoje, pelo contrário, as pessoas fazem questão de não lembrar da morte, de esquecer da morte, talvez querendo fugir dessa realidade que nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Lembrando que dessa realidade que nos apresentaremos diante de Deus, a gente deve viver uma vida diferente. No livro de Eclesiastes, Salomão também, no fim da vida, e à semelhança de Moisés, fala a mesma coisa. Ele diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em que há festas. Geralmente as pessoas fazem maldades,
fazem coisas indevidas na festa ou no luto? Geralmente, muitas vezes na festa, né? Ele diz: pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso em consideração. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio que a canção dos tolos. Diante da morte, queridos, todo mundo pensa, todo mundo reflete: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou dando valor às pessoas que estão ao meu redor, porque elas vão partir. A semelhança desse que partiu, as pessoas ao meu redor vão partir. Meus avós, meus pais, meus irmãos, todos vão partir. Eu estou dando valor a essas pessoas? Eu estou dando valor à minha vida, porque eu vou partir também, vou me apresentar diante de Deus. O que eu estou fazendo com a minha vida? É muito interessante isso, que a gente, em geral, dá mais valor quando a gente perde alguma coisa. Quando a gente perde aquela pessoa que a gente dá valor. Poxa, aquela pessoa fazia tanta coisa boa para mim, se importava comigo, e eu nem dava tanto valor. Agora ela partiu, agora eu não posso mais conversar com ela, não tenho mais acesso a ela. Eu perdi meu pai há quase 4 anos atrás, e é isso, né, filho? A gente não tem mais acesso. A gente valoriza, aprende a valorizar, tem que aprender, não é possível. Esse grito da existência, valorize as pessoas, porque você vai perdê-las. Se ainda não perdeu, vai perder entre aspas, né? Porque com a graça de Deus a gente pode encontrá-las nos céus, mas vamos ficar um período aqui sem elas. Valorize as pessoas que estão perto de você, valorize a sua vida e valorize a vida das pessoas que estão diante de você, porque diante da morte a gente identifica o que realmente importa. Na hora da morte ninguém lembra quanto de dinheiro tem no banco, quantos carros tem, quantas casas tem. Lembra dos males que cometeu, das pessoas que feriu, das mentiras cometidas, das pessoas que não falam mais com ela porque ela fez isso ou aquilo. Na hora da morte a gente se lembra dos males que cometemos e das pessoas que não valorizamos. Eu vi um testemunho de uma médica que cuida de pacientes terminais. Ela diz que os pacientes que mais se concentravam a sua vida em busca de riquezas, os materialistas, né, sempre atrás de riquezas e riquezas, muitas vezes deixavam a família largada, não visitavam os filhos, enfim, estavam sempre no trabalho, e as pessoas ao redor eram negligenciadas. Diz que essas pessoas, quando estavam em estado terminal, a maioria dessas pessoas, elas perdiam a consciência, porque a culpa era tão grande. Quando elas viram que a vida dela estava acabando e não aproveitaram, não cuidaram das pessoas, não valorizaram as pessoas, diz que a consciência delas se desintegrava. Elas caíam em insanidade, caíam em inconsciência. Tamanho a culpa, tamanho a tragédia que elas viram com que fizeram a vida delas. Não querer isso para nenhum de nós, né? A morte virá, queridos, e a gente precisa lembrar disso ao conduzir as nossas vidas. E aí o segundo ponto que ele diz é que, primeiro, retornem ao pó seres humanos. Deus vai dar esse decreto para todos nós. Um dia vai dizer: retorne ao pó, retorne ao pó. E o segundo ponto ele diz: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Deus sabe tudo, queridos. Nada ficará debaixo do tapete, nada ficará escondido. Deus sabe tudo. Eu acho muito interessante essa ignorância das pessoas. Às vezes tentam esconder, né, do pai, da mãe, do cônjuge, do pastor, por esconder das pessoas. Queridos, a pessoa, que bom que ela não está sabendo, mas tem a pessoa que sabe. A principal pessoa sabe. E se essa principal pessoa sabe, ele pode contar para quem quiser. É por isso que os pecados todos vêm à tona. Você já viram? Parece que tem um dedo duro celestial. Eu nem sei se é Deus, mas eu acho que na verdade o próprio diabo, na hora certa, ele quer jogar a bomba na hora que vai causar o maior estrago. Geralmente não sei se Deus faz isso, mas o principal pessoa, isso é fato, ele sabe. Ele conhece as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos estão à luz da sua presença. Aí o texto nos diz:
a ira de Deus diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim que a gente faz, queridos, ele não precisava, é tudo desnecessário. É isso que é impressionante, talvez impressione a Deus, é tudo desnecessário. Para que xingar alguém? Para que gritar? Para que humilhar? Para que ofender? Para que agredir? Para que guerras? Para que qualquer tipo de mal? Para quê? É tudo desnecessário. Todo mal que você fizer é absolutamente desnecessário. Deus, meu Deus, tanta maldade. Para quê? Tudo desnecessário. E aí diz que a ira de Deus diante dessa ignorância e dessa tolice é tão grande como o temor que lhe é devido. Nós devemos esse temor a Deus, queridos, de honrar a vida que Ele nos deu. Ele nos deu essa vida. Queridos, nós recebemos esse presente, não foi do nada, ou dos nossos pais também, mas nós recebemos de Deus essa vida. E o que você vai fazer com essa vida que Deus te deu? Fazer o mal? Você deveria fazer o bem o tempo todo, porque nós recebemos essa incumbência de Deus. Ele deu essa vida para quê? Com essa incumbência, façam o bem. Jesus até diz, que Ele preparou as boas, o apóstolo Paulo diz que Ele preparou as boas obras de antemão para que as praticássemos. Ele prepara as boas obras e você precisa colocá-las em ação. Você precisa pegar essa vida que Deus te deu, que é uma missão de faça o bem. Olha esse mundo como ele está. Vou colocar o Rômulo lá dentro, para que esse mundo se torne um pouco melhor. E como que a gente pode, diante desse mundo mal, chegar neste mundo e deixá-lo pior, ou produzir males aqui, ou deixar na mesa? Nós viemos, todo mundo gosta de falar, esse mundo é tão mal, um mundo ruim. Não, tá, meu irmão, mas o que você está fazendo com a sua vida? Se esse mundo está mal, você acha que está aqui para quê? Para ficar reclamando? Ou para transformar justamente esse mundo mal? Você não acha que Deus te deu essa missão? Esse mundo está mal, vou colocar essa vida lá dentro. Você acha que está aqui para quê? Para ficar juntando riquezas ou para melhorar esse mundo um pouquinho que seja? Tem uma frase da filosofia que eu acho muito interessante. A sua missão aqui na Terra é mover esse planeta 1 centímetro que seja para mais perto de Deus. Mova esse planeta que seja 1 centímetro para mais perto de Deus. Se você fez isso, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Se não, o que você está fazendo na sua vida? Você vai chegar diante de Deus e falar: Deus, comprei carros, comprei casas, ou o que quer que seja. O que você vai falar quando chegar diante dele? O que você fez com a sua vida? Esse mundo é mal. Ponto. Ninguém discute. O que você vai fazer a respeito disso? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com as vidas ao seu redor? Você é fator de sono, fator de alegria, fator de paz, fator de harmonia, fator de alegria na vida das pessoas ao seu redor? Você deixou a vida dessas pessoas um pouco melhor com a sua presença? As pessoas esquecem que vamos estar diante de Deus. E eu acho fortíssimo a passagem lá de Apocalipse. Como quase todas as passagens de Apocalipse, né? Mas tem um trecho de Apocalipse que Deus fala assim, quase que esgotada a paciência dele. Ele diz: vocês querem fazer maldade? Continue o injusto a praticar injustiça. Continue. Você quer praticar? Continue o injusto a praticar injustiça. Continue a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Sabe por quê? Porque eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quer fazer justiça? Faça. Quer ser uma pessoa mesquinha? Quer ser uma pessoa egoísta? Continue. Mas saiba, eu virei em breve. Mas Jesus tem 2000 anos que fala isso e não voltou. Nesses 2000 anos, alguma pessoa está viva ainda? As pessoas falam isso, pelo amor de Deus. Nesses 2000 anos, alguém está vivo? Todos partiram, todos que receberam aquele comando: retornem ao pó, seres humanos. Todos que lá da época de Jesus morreram, 100 anos depois morreram, 1000 anos depois morreram. Todos estão diante de Deus. É muito simples, eles ou ele retorna, ou nós vamos para ele. A questão é, a gente tem aqui no máximo, como Gênesis 6 diz, 120 anos. E Moisés ainda diz, em geral, ninguém chega a 120, em geral é 70, 80 ou um pouco mais.
Ele vai vir em breve para a sua vida. O que você está fazendo? Lá em Apocalipse 20 ele diz, aí o apóstolo João narrando, né, a visão que ele teve: eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Irmão, cada ofensa que você falou, cada ato de maldade está registrado nos livros. Toda ação, boa, ruim, de egoísmo, de maldade, de crueldade, de mentira, de engano, de falsidade, de corrupção, toda alma que você atingiu, está tudo registrado nos livros. Nenhum dos nossos pecados são secretos, tudo está registrado. Queridos, a gente está diante de um céu inteirinho, vendo tudo que a gente faz. Eu acho impressionante como os cristãos parece que se esquecem disso. Que marcas de amor ou de dor você vai deixar? O mundo ficou melhor ou pior após a sua passagem? O mundo recebeu bem ou mal? Tudo isso a gente tem que pensar, porque as pessoas hoje estão muito inconsequentes. Eu vou fazer o mal, não estou nem aí. Eis que eu venho em breve. Deus não existe. Eis que eu venho em breve. Chega a morte. E aí? Você vai estar pronto para partir? Ou você está em débito? Ou você está em dívida? Quem você vai ser diante de Deus naquele dia? Naquele dia que pode ser hoje, tá? O eis que vem em breve pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, não sei. Ou pode ser hoje. Eis que eu venho em breve. Quem você será diante de Deus? Quem? Porque ou você vence o seu egoísmo, a sua mesquinhez, a sua maldade aqui, ou você vai ser vencido por eles lá. É muito fácil a pessoa não concordar com a Bíblia. Eu discordo da Bíblia. Eu discordo desses valores. Eu discordo desses princípios. Eis que eu venho em breve. Retornem ao pó, Senhor dos matos. Aí eu quero ver diante de Deus. Eu discordo da Bíblia. Eu discordo desses valores. Eu quis fazer, eu fiz. Tá, muito lindo. Quero ver falar isso diante de Deus. Diante de um Deus que é amor. Infinito amor. Mas que ama a pessoa que você feriu. Porque as pessoas dizem, Deus me ama, sim, mas é uma pessoa que você está ferindo. Ama uma pessoa que você não está respeitando. Ama o mundo que você veio para deixar melhor e está piorando. E Deus vai intervir, queridos. Deus vai intervir. Se os ricos, poderosos, pessoas cheias de poder lembrassem disso, eu vou morrer. Todos aqui os políticos aí que vão ser eleitos, todos vão morrer e vão responder por seus atos. Os bilionários vão responder por seus atos. Eu vi uma pesquisa que eu acho que 50% da riqueza mundial está na mão de, não lembro agora o número, mas é 100 pessoas, uma coisa assim. Essas pessoas, como eu queria ser aquele bilionário. Quer, meu irmão? É porque você não lembra que Deus decreta: eu voltarei em breve e retorno ao pó, seres humanos. Quem vão ser essas 100 pessoas diante de Deus? Hoje, onde elas passam, tem tapete vermelho, pessoas se ajoelhando. Agora eu quero ver diante de Deus. Você acha que Deus vai se ajoelhar diante desses? Os bilionários, claro, que é aqueles que investem, que buscam cuidar das pessoas, que buscam contribuir para o bem-estar. Agora, muitos só enchem o bolso e não usam. Esses vão responder diante de Deus. E todos, temos que parar de brincar com isso. Os pagãos romanos escreviam memento mori, lembra-te de que és mortal. E os cristãos não lembram disso. Não estão lembrando que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Isso é sabedoria divina. Lembrar, eu vou me apresentar diante de Deus, que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou planejando me tornar uma pessoa melhor, ou só penso em quanto de grana que eu vou ter ao fim da vida. Você pensa, eu preciso lidar com esse meu defeito de caráter, eu preciso lidar com esse meu defeito de personalidade. Eu nasci assim, vai morrer assim, você vai falar isso para Deus: Deus, eu nasci com esse problema aqui,
passei a vida todinha passando por cima das pessoas e vou assim até o fim da vida. Você vai ter coragem de falar isso para Deus? Não vai falar, não, eu posso ter esse tal defeito de caráter, eu fiz o máximo que eu pude, eu combati o bom combate, eu lutei contra essa minha dificuldade e procurei ser o melhor dentro do possível, e naquilo que eu não conseguia, eu clamei ao Espírito Santo, me ajuda com esse defeito de caráter. Porque ninguém pode falar, ainda mais um cristão, que Deus, esse defeito não tinha jeito, eu fui e passei por cima, eu não quis nem saber. Não, você clama a Deus, eu tenho esse defeito de caráter, me ajuda, me transforma. Você acha que essa oração é que Deus mais quer ouvir e que Deus mais quer responder? Eu vou te transformar, meu filho. Clame a Deus, meu irmão. Clame a Deus não é só para os seus problemas de doença. Ai, Deus, eu estou com uma doença terrível, me cura. Ore por isso. Deus, eu estou com um problema familiar terrível. Estou com meus filhos com tanta dificuldade. Sim, agora ore também. Senhor, me livra desse mal. Lá no Pai Nosso a gente ora: Senhor, não os deixeis cair em tentação. Você tem que orar isso em meio à tentação. Senhor, não deixa eu fazer esse ato. Ou se você fez, Senhor, me ajuda a me arrepender. Porque hoje as pessoas muitas vezes não resistem ao mal e, tendo feito o mal, não se arrependem. Porque Deus é tão misericordioso que Ele diz: olha, não pequem, não façam mal com a vida de vocês. Para que vocês vão usar a vida que eu lhes dei para fazer o bem? Para fazer o mal, não façam mal, mas se vocês pecarem, ainda fala: filhinhos, não pequem, filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, vão lá e se arrependam. Não tem problema. Claro que tem problema, mas quem pecaram, tudo bem, mas pelo menos tenha a hombridade, a vergonha na cara, não sejam cara de paus, vão lá e se arrependam. Peçam perdão, pelo amor de Deus, pelo menos isso. Diante de tanta pobreza espiritual, tanta pobreza de alma, pelo menos vai lá e peça perdão. Resolva o problema que você criou, o atrito que você criou, e busque no meu espírito ser transformado. As pessoas acham que os espirituais é aqueles que estão rodopiando, pulando, aquela coisa toda. Que bom que possa fazer isso. Mas aí a vida da pessoa é uma tragédia de maldade, de ignorância. Não, vai lá e se transforme, use o Espírito Santo naquilo que é a missão dele. Qual que é a missão do Espírito Santo? Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que ele foi enviado. Não foi para rodopiar a pessoa, não foi para pular a pessoa. Qual que é a missão do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você fala: o Espírito Santo venha sobre mim, me convença desses males e me transforma. E ele vai estar ali com você. Como diz Deus, o meu Espírito não vai contender com o ser humano para sempre, mas até 120 anos, ele está ali com você, contendendo com você, pelo amor de Deus, acordar a gente das nossas maldades. E queridos, é impressionante convencer a pessoa do pecado, pelo menos teoricamente, né? Pelo menos era assim, é até fácil, né? Você mostra, principalmente se for cristão, você mostra aqui na Bíblia: olha aqui, é errado essa atitude, é errado esse comportamento, pelo menos teoricamente, né? Mas é interessante que uma pessoa é convencida, ela sabe que é errado e continua fazendo. Então parece que a gente precisa ser lembrado do juízo. É só ser por isso que a Bíblia diz: ele convence do pecado e convence do juízo. Porque esse seu pecado, foi mal, eu faço isso mesmo, faço isso hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois. Haverá um juízo, velho. Que o Espírito Santo nos convença do juízo, porque se convencer do pecado não basta. Jesus sabe que é errado, continua fazendo, que a gente acorde diante da realidade do juízo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 2, até que o pastor Wagner leu recentemente, Romanos 2, Deus diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, meu irmão, faça o bem e persista em fazer o bem. Não se canse, não. O apóstolo Paulo diz em outra passagem: não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de vir à igreja, não se canse de buscar a Deus, não se canse de melhorar, não se canse de fazer o bem, não se arrependa de fazer o bem, mesmo nesse mundo mau que não valoriza, que muitas vezes fazer o bem não vale a pena. Não se canse de fazer o bem. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam o quê? Glória, honra e imortalidade. Imortalidade lá na glória. Mas haverá ira e indignação. Olha só o juízo.
Haverá ira e indignação. Para quem? Para os que são egoístas, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Para todo ser humano que pratica o mal. Ele diz, primeiro para o judeu, depois para o grego. No caso aqui hoje, primeiro para o cristão. Se você praticar o mal, haverá tribulação. Aqui na terra, também. Haverá tribulação e angústia. Primeiro para o cristão, depois para o pagão. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Quer paz, quer glória, quer honra, pratique o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro para o cristão, depois para o grego. Então, queridos, talvez falte para nós, nesse mundo tão inconsequente, tão irresponsável, tão light, tudo é infantilizado, nada, as pessoas insensíveis para a realidade, da seriedade das coisas, lembrar não apenas do pecado, lembrar do juízo. Como o apóstolo Paulo, diante do governador Félix, romano, poderoso, fazia o que queria, matava, torturava, fazia o que usava e abusava do seu poder. O apóstolo Paulo, preso, acorrentado, chega diante de Félix e fala que o apóstolo Paulo discorreu sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Virá o juízo vindouro. E diz que Félix teve medo. Aí, meu irmão, quando você está diante de quem você é, do espelho da verdade e da justiça que te mostra, Félix teve medo. Mas ele falou, não basta, por enquanto pode sair, depois eu te mando chamar novamente. Não faça isso com o Espírito Santo hoje, Deus. Não faça isso com o Espírito Santo hoje. Que o Espírito Santo está dizendo aqui é a palavra de Deus. Nós estamos aqui discorrendo sobre o que as Escrituras dizem. Não basta você ficar com medo e dizer, não basta, tá bom, glória a Deus, aleluia. Agora pode sair, quando achar conveniente eu lembro desse assunto. Não faça isso com o Espírito Santo. Não faça o que Félix fez com o apóstolo Paulo, não faça isso com a palavra de Deus que chega até você hoje. E por fim, lá no Salmo 90, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então o que ele diz? Nos ensina a contar os nossos dias. Cada dia que eles têm que ser contado, cada dia tem que valer a pena. Cada dia é um dia para ser bem utilizado. O dia de hoje é um dia que tem que contar na sua vida. Tem que ser um dia que você honre a Deus nele. Você tem que servir ao próximo hoje. Cada dia, ensina-me a contar os dias. Os dias que você tem é limitado. Ensina-me a contar os dias para que alcance sabedoria. Aproveite o tempo limitado que você tem. Quando você vai fazer um concurso aí, concurso público que vários fazem, você tem ali 4, 5 horas de prova para mostrar o seu valor, para mostrar se é digno ou não daquele cargo. Você tem aqui 70, 80, 120 anos para mostrar, serve a Deus, que quer a Deus. Use esse tempo conforme a eternidade que você quer viver. Sirva a Deus, honre a Deus, porque todo ato seu será lembrado. Tudo está sendo registrado nos livros. Então, conte, porque todos os dias, o dia de hoje, o dia de amanhã, está sendo registrado nos livros. Você está empregando a sua vida bem ou mal? Então, que a gente lembre de honrar a Deus com o tempo que nós temos, que é um tempo curto. É um tempo que cada dia precisa valer. E a Bíblia diz que a gente acumula um galardão. Jesus disse, é um texto que os cristãos esquecem também, olha, não acumulem tesouros na terra. Não acumulem, não, olha, tem os seus tesouros, tem um pouco, tudo bem. Mas esse não pode ser o objetivo da sua vida, que o objetivo da sua vida não seja acumular tesouros na terra, porque tudo vai ficar. Ele diz, acumule tesouros nos céus. Quais são os seus tesouros nos céus? O que você vai apresentar diante de Deus? Qual o tamanho do seu galardão? Você quer ir para o céu? O que você vai chegar diante de Deus e apresentar para Ele? Você prepara o seu pós-morte, é na vida. Você não se torna espiritual depois que morre. Você ou já é espiritual, ou depois que morre não tem mais jeito. Você tem que ser espiritual, tem que ser bom, tem que ser amoroso, tem que ter domínio próprio, tem que ter mansidão, tem que servir a Deus aqui. Porque lá já vai estar tudo decidido. Lá é para apresentar o que você fez aqui.
Ou você é espiritual aqui, ou lá não vai ser. Ou você vence o egoísmo aqui, ou lá acabou. Então, queridos, nós temos esse tempo, nós estamos em um concurso, nós estamos diante de Deus. Tudo está sendo registrado, tudo está sendo contabilizado. E o que você vai apresentar diante de Deus? A gente precisa pensar nisso. Vamos ficar de pé, queridos? Deixa eu ler aqui um trecho do apóstolo Pedro. Ele diz lá em 1 Pedro 4. Olha só. No tempo que te resta, o apóstolo Pedro diz, no tempo que te resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Não? Tá, não é para satisfazer os maus desejos humanos. Tá, então o tempo que resta eu faço o quê? Ele diz, o tempo que me resta viva para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Vocês viveram já, muitos, né, talvez, em libertinagem, idolatria, injustiças. Agora, o mundo lá fora acha estranho que você não participe com ele dessa mesma torrente de moralidade, por isso os insulta. Contudo, olha o que o apóstolo Pedro diz, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O fim de todas as coisas está próximo. Seja Jesus voltando, seja a gente partindo, mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, acima de tudo. Tá, o fim de todas as coisas está chegando. Então, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sejam hospitaleiros, sem reclamação, e cada um exerça o dom da bondade para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. O fim de todas as coisas está próximo, queridos. Todos nós vamos aqui. Pode ser hoje, viu? Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros e sirva os outros. Fazendo isso, Deus, eu amei, Senhor, eu servi, Senhor, eu fiz o que eu pude para contribuir com todas as pessoas ao meu redor. Eu procurei alegrar as pessoas, procurei fazer o bem às pessoas. Tudo que me pediam, eu respondia. Todo cuidado que necessitavam, eu cuidava. Senhor, com a minha vida, eu procurei servir as pessoas. O que Deus vai dizer? Servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco. No mundo eu te colocarei. Decida, no tempo que lhe resta, como diz o apóstolo Pedro, no tempo que lhe resta, a viver a vontade de Deus. Queridos, nós vamos chegar lá no céu e vamos ter o que apresentar. E Deus vai dizer, olha, muito bem. Porque você decidiu, com o tempo que tinha, fazer o bem. E queridos, pelo amor de Deus, para que fazer outra coisa? As pessoas perguntam, por que você fez tal ato de bondade? Pelo amor de Deus, não é por que eu fiz tal ato. O ato de bondade tem que ser o que a gente sempre faz. É o contrário, por que fazer um ato de bondade? Isso que não tem justificativa nenhuma, não tem argumento nenhum, não tem por que fazer o mal. E não tem por que não fazer o bem. Que essa seja, diante da realidade da nossa finitude, a gente fazer sempre o bem. Memento mori, queridos. Lembra-te, você é mortal. Lembra-te que Deus vai declarar, retornem ao pó, seres de Deus, se apresentem diante de mim. E isso tem que ser uma glória, tem que ser uma alegria, como o apóstolo Paulo diz, isso vai ser glória, vai ser honra para todos aqueles que buscam glória, honra e bondade. Então, apresentar-se diante dele só depende de como a gente viver aqui. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, será a maior celebração que jamais houve, será quando nos apresentarmos diante de Ti. Vai ser nós cultivarmos a ética do Evangelho, a bondade e o amor. Que a gente, Senhor, use esse tempo que nos resta para Te servir, para servir ao próximo. Não tem por que fazer qualquer outra coisa do que amar e fazer o bem. Por que fazer outra coisa? Que o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito, que é tão necessário, que o Senhor contenda no nosso espírito, até o último dia das nossas vidas, nos ajuda, Senhor, nos ajuda
Teu Espírito só contenderá até os 120 anos, mas nos ajuda, por todos esses dias das nossas vidas, a escolher o bem e rejeitar o mal. Uma escolha que deveria ser óbvia, por mais difícil que seja, mas óbvia. Nos ajuda a praticar isso, Senhor, a rejeitar o mal e escolher o bem. Que o Teu Espírito seja o nosso companheiro nessa jornada. Acompanhe cada vida aqui, Senhor. Fala o nosso coração, fala a nossa consciência, atua sobre nós, como o Pai Nosso nos diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, livra-nos do maligno, livra-nos de tropeçar, de não honrar o Teu nome, de abandonar as pessoas, de não cuidar das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Produz essa boa obra pelo Teu Espírito. É o Teu Espírito que pode nos transformar, é o Teu Espírito que pode nos convencer. Faz essa boa obra em nós, Pai. Não desista de nós e atua sobre nós. O Senhor que tem consciência de todos os nossos erros, como diz Davi, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Olha dentro de nós, Senhor, e vê se há algum caminho mau ou muitos, e guia-nos pelo caminho eterno. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria de usar cada dia para o bem. Cada dia para transformar esse mundo um pouco melhor. Se esse mundo está mal, nós temos muito a fazer. E que o Teu povo faça, que o Teu povo viva, transformando essa nação que está cheia de evangélicos, mas não mudou e talvez até piorou. Usa-nos, Senhor, para transformar essa nação, primeiro transformando as nossas vidas, primeiro transformando as vidas que nos cercam. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.